Amém. Muito bem. Hoje, nossa última aula. Domingo que vem já é um outro professor. E na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre evangelismo. Tá? Foi uma das perguntas que trouxeram. Eu não vou abordar as perguntas que foram feitas em si, porque para respondê-las seria necessário algumas aulas para tratá-las de forma específica, mas eu quero trazer a questão do evangelismo dentro do tema que nós temos tratado em setembro. Então, só relembrando, primeira aula falamos sobre amizade, segunda aula sobre comunhão e irmandade, né? Na última aula, nós falamos sobre intimidade com Jesus, e hoje eu quero falar sobre o evangelho, sobre evangelismo, mas o ponto de vista da igreja. Como que nós, como igreja, somos peça fundamental para o evangelho. E para poder começar essa aula, eu gostaria de convidá-los a ler uma passagem em Atos, capítulo 2. Nós já lemos essa passagem aqui anteriormente, vamos repeti-la. Atos, capítulo 2, versículo 37. Perdão, 37 não, 42, tá? Erro meu. Atos 2, versículo 42. Fala assim lá. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Hoje eu quero chamar a atenção nessa passagem, no finalzinho dela, 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, esses primeiros 3.000 judeus que moravam ali em Jerusalém, que foram salvos, que se converteram, a vida diária deles, a forma como eles estavam em comunhão, a forma como eles viviam a palavra, o evangelho, pregava as boas novas. Uma das perguntas, né, que foi feita referente a evangelismo era como evangelizar para a minha família, que é extremamente católica. Um dos pontos que eu quero abordar aqui hoje, para começar a dar uma clareada para você, irmão ou irmã que fez essa pergunta, é: viva o evangelho. O primeiro contato da sua família com o evangelho não vai ser, muito provavelmente, a Bíblia. Porque o católico tem a Bíblia. A minha avó era uma mistura. Minha avó se dizia católica e espírita ao mesmo tempo. Na casa dela tinha uma Bíblia linda, uma Bíblia muito bonita, adorava mexer naquela Bíblia. E ela tinha a mania de deixar a Bíblia sempre aberta em alguma passagem, geralmente alguns salmos, provérbios, mas ela sempre deixava a Bíblia aberta em alguma passagem. E a Bíblia, ela era grande, ela ficava num pedestal mais ou menos desse tamanho aqui, de madeira trabalhada, uma Bíblia com uma capa lindíssima, com desenhos, né, que para uma criança chamava muita atenção, né? E todo dia minha avó ia lá e mudava
aquela página, sempre colocando algum salmo, alguma coisa para ela. E sabe o que aconteceu com ela? Alguém consegue adivinhar? Hein? Alguém quer chutar? Oi? Morreu? E, infelizmente, talvez esteja no inferno. Forte, né? Eu sei. Quando minha avó faleceu, eu fiquei me perguntando também. Por que ela não se batizou? Meu pai estudou a palavra tanto com ela quanto com meu avô por diversas vezes. Mas a minha avó, ela não quis deixar a bagagem dela de lado. Olha só o que fala em Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Uma das coisas que fez eu aceitar a escolha da minha avó foi esse versículo. Quando a gente fala de evangelismo, pregar o evangelho, não cabe a nós escolher para quem nós vamos pregar. Ou o que a outra pessoa vai entender. A nós cabe o mandamento que nos foi dado lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide e pregai, fazendo discípulos de todas as nações. Nós, meu pai principalmente pregou para minha avó e para o meu avô durante muito tempo. Eles viam pela forma como a minha família vivia no dia a dia o evangelho. Com todas as dificuldades, com todos os defeitos, mas ainda assim ela escolheu não largar a bagagem. E eu sei que vocês não conhecem minha avó, nem meu avô. Mas eu amava muito eles. Me amava muito. E me entristece saber que talvez não, me entristece saber que eu não vou ver eles no céu. Que a escolha deles foi diferente da minha. Cristo, ele fala algo que é extremamente forte, mas é necessário que nós entendamos o que ele disse, para que nós tenhamos a certeza daquilo que nós estamos pregando. Abra comigo em Mateus 10, por favor, alguns capítulos antes aí. Mateus 10, 34. Fala assim lá: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que, abre aspas, o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família.
pregar o evangelho, principalmente para familiares, parentes, muitas vezes vai te colocar em situações de espada. Muitas vezes nós vamos ser acusados de sermos hipócritas. Imagina se alguém que você conviveu no passado entrasse por aquela porta agora, olhasse para você aqui na frente, o que essa pessoa provavelmente pensaria a teu respeito? Se fosse algum dos meus amigos, ou ditos amigos que eu tinha antes de me casar, provavelmente eles entrariam e falariam assim: bonito, você prega a palavra agora, mas quem não te conhece não sabe o que você fez antes, né? Sim? Estariam certos. Nenhum de vocês aqui sabe como que eu era antes. Apenas alguns. Mas pode parecer hipocrisia, mas a ação transformadora do Evangelho, ela é a única força capaz de nos fazermos mudar de forma completa. Talvez, se algum desses antigos amigos entrasse pela porta, me vissem aqui, pensariam algo parecido com isso, e eu teria que olhar para eles e falar assim: você me julga por aquilo que eu fiz. Começa a me julgar por aquilo que eu sou agora. Eu me arrependi. Larguei tudo o que eu fazia, a vida como eu levava, e constituí uma família belíssima. E você? Está disposto a largar também? Eu já falei aqui, vou repetir. Antes de casar com a Milena, o meu testemunho como cristão não era bom. Eu não tinha moral nenhuma para poder falar das maravilhas do Evangelho, porque a forma como eu vivia não pregava o Evangelho. Como que eu ia chegar para aqueles meus amigos e falar para eles que eles não poderiam fazer tais coisas, ou que era pecado aquilo que eles estavam fazendo, a forma de vida que eles estavam levando, se eu estava vivendo junto com eles aquela imundícia? O primeiro contato de muitas pessoas no mundo, principalmente da tua família, com o Evangelho, vai ser você. Quer evangelizar a tua família? A tua mãe, teu irmão, teu melhor amigo? Seja o Evangelho vivo, mas saiba que haverá consequências, pois nem todos são terrenos férteis. Não cabe a nós julgar, né, ou escolher para quem que a gente vai pregar o Evangelho. Nós só devemos pregar. O resto é com Deus. Já está vindo aí. Esperar o senhor Roberto falar. Obrigado. Ô, Felipe, eu nunca escondi de ninguém que eu frequentei a Irmandade de Alcoólicos Anônimos praticamente 1 ano, quando eu estava com a família ainda. E lá, eu não me lembro ter ouvido a palavra pecado, não me lembro. Eu lembro que a gente ouvia muito falar lá, defeitos de caráter. Aí eu acredito que existe uma diferença, que também não vou querer julgar isso ou aquilo, porque não compete a mim fazer isso. Eu devo seguir a palavra, seguir aquele que é o nosso mestre, e fim de conversa.
Mas eu gostaria um dia de ouvir uma palestra, alguma coisa a respeito de caráter e pecado, sabe? Mas muito obrigado pela Imagina. oportunidade. Obrigado. Não sei quem é o próximo professor, mas fica a dica, porque é um excelente tema. É um excelente tema, né? Desvio de caráter e pecado. Ao mesmo tempo que são diferentes, são semelhantes também. Mas realmente vale uma aula para falar somente disso, Roberto. É um tema extremamente precioso para ser tratado. Renato? Você estava falando aqui, né, sobre a sua família, sobre evangelismo, e graças a Deus, Deus abençoou com a salvação do meu avô, né? E não existe uma fórmula assim que você fala assim, você tem que fazer isso e a pessoa vai ser evangelizada. Mas Deus transbordou assim na vida dele muito grande. E eu lembro que esse ano vai fazer 20 anos que eu me batizei. Tenho 40, então 20 anos no mundo, 20 anos em Cristo. E assim que eu me batizei, eu lembro que o meu avô, ele chegou e ele perguntou assim para mim, eu quero ver até quando isso vai dar. Porque quem me evangelizou foi os meus amigos. Então ele achou que eu estava fazendo isso não por mim, era simplesmente por moda, assim, sabe? Eu estou indo com eles e pronto. E eu morava com ele, e daí durante a nossa vida, ele viu erros, ele viu os acertos. E eu acho que uma coisa importante, você não precisa ficar querendo se esconder e mostrar que você é perfeito. É importante você mostrar como você é fraco também, você precisa de Deus, da misericórdia dele. E uma coisa assim, que eu achava que o meu avô era ateu. E daí ele começou a passar na televisão uma novela que era chamada Os 10 Mandamentos. E ele queria saber o que ia acontecer no final. Só que em vez de ele comprar lá a revista lá, Tititi, ele pegou a Bíblia e começou a Foi ver. direto na fonte. E daí ele teve uma abertura pra gente, porque a gente não tinha abertura antes. E daí a gente começou a conversar sobre a Bíblia, estudar. E mesmo assim não foi, vou me batizar agora. Demorou bastante tempo. Mas eu lembro que ele gostava de assistir lá no quarto dele, eu ia lá e eu não gosto de novela. E eu comecei a assistir com ele, pra gente ter algo em comum, né? Mas uma das coisas assim que realmente fez a diferença foi que eu acredito que no momento certo a gente teve uma conversa muito difícil. Para mim foi muito difícil, porque ele tinha tido um AVC e naquele momento ali eu falei o seguinte, vô, eu não sei como que Deus vai fazer o julgamento dele, mas pelas escrituras a gente nunca mais vai se ver se Deus te levar hoje. E eu tentei pregar o evangelho para ele, não consegui, né, emocionalmente eu não consegui. Aí eu chamei o Alisson estudou com ele, e daí ele se batizou. E no final da vida dele, assim, por 3 anos, ele viveu no evangelho, e eu eu fiquei um tempo fora, e ele vinha assim, sabe? E então, eu não sei como que Deus age, mas eu sei o seguinte, que o solo dele era um solo pedregoso, não era um solo fértil, mas Deus mudou esse solo. Então, às vezes, a gente encontra alguma pessoa e a gente fala assim, nossa, coração de pedra, terreno que não é fértil, mas quem conhece de agricultura sabe que todo terreno, se trabalhado, ele pode ser fértil. Se pode produzir no deserto, né? As pessoas têm lá a forma que eu não entendo, eu não sei como que é, mas as pessoas conseguem produzir alguma coisa ali, mas tem que ser muito trabalhado. E Deus, graças a Deus, trabalhou nesse terreno e eu acredito que ele está nos braços do Senhor hoje. Amém. Também acredito. Agora, vou fazer uma pergunta, Renato. Você acha que se você não tivesse vivendo o Evangelho, o seu avô teria pelo menos tido a curiosidade de discutir com você sobre aquela novela, sobre aquele tema específico? Você acha que ele teria dado abertura para você dar
plantar a sementinha no momento certo e futuramente aceitar, conversar, estudar a palavra com o Alisson? Você acha que se você não tivesse... Não estou perguntando se você estava ou não vivendo, tá ok? Estou tentando pegar a perspectiva, da perspectiva do teu avô, ele te vendo. Se eu não tivesse visto o evangelho em você, será que talvez ele tivesse dado essa abertura? Então, eu acredito que Deus usa os homens para levar o evangelho, para ser luz aqui no mundo. E no momento ali, Deus me usou. Eu tentava viver o evangelho, tinha minhas falhas, né? E ele via isso. Então ele não via uma perfeição em mim, principalmente com quem você mora perto. Você mora junto, né? Às vezes eu sou um cristão assim de domingo, o cara lá um amigo assim de um dia ao outro, é fácil às vezes talvez camuflar, mas ele via realmente quem eu era. E naquele momento, eu acho que naquele momento ali que ele começou a assistir aquela novela, eu estava ali pronto e deixei Deus me usar. E eu comecei a fazer algo que eu não gostava, né? Tipo, assistir novela ali com ele. Eu deitava ali junto com ele, sentava ali com ele, e foi um momento muito gostoso. Eu lembro que a gente, depois passaram esse filme, essa novela, colocaram no cinema. E ele, sei lá, eu acho que o último filme que ele assistiu foi do Mazzaropi. E daí a gente resolveu ir junto, eu, minha avó, ele. Então, Deus me usou naquele momento. Mas uma coisa que eu acho que foi muito importante, que eu acho que foi assim, divisor de águas, foi que quando ele teve o AVC, eu conversei muito sério com ele. Eu não queria ter aquela conversa com ele. E daí a gente conversou de uma... Eu acho que Deus me deu sabedoria de poder confrontá-lo, mas não de uma forma desrespeitosa, mas mostrando realmente ali qual que era a vontade do Senhor. E nesse confronto, não mostrar amor. Então, eu acho que ele pôde sentir isso. Eu acreditei até que naquele momento era uma coisa de momento dele só, mas eu perguntei se eu poderia chamar uma pessoa para estudar com ele, ele aceitou, e no dia seguinte ele foi atrás de mim e perguntou, e aí, o Alisson vai vir ou não? Eu falei, vai. E foi importante isso. Então, Deus usa outras pessoas, eu tenho que estar pronto ali, porque às vezes eu vejo o seguinte, você convida a pessoa para estudar a Bíblia com ela, aí a pessoa fala não. Então você vai para o inferno. Você está fechando portas. Então você tem que manter o relacionamento, você tem que manter o momento, porque talvez ali no momento o solo é pedregoso. Só que quando o solo estiver fértil, se você não lançar a semente, ele tem que ser fértil, mas a semente tem que ser lançada. E a gente tem que pedir para que Deus coloque pessoas importantes. Às vezes você fala o seguinte, é o que eu acredito, tá? Então... Você quer que tal pessoa da sua família, um amigo seu, seja evangelizado. E você tentou ser instrumento ali e não deu certo. Então, se você orar a Deus e pedir para que Deus coloque uma pessoa legal na vida dessa pessoa, Deus vai colocar. Eu acho que ninguém orou por mim, né? Mas Deus foi muito misericordioso e colocou um amigo muito que conhecia a palavra. Enquanto ele esteve firme, ele foi ferramenta para trazer o evangelho para mim. Então, às vezes a gente ora assim e pede para que possa colocar bons amigos, um cônjuge na vida da pessoa. Eu não sei como Deus age, né? Mas eu sei que Ele pode agir. E isso é importante, ter uma pessoa ali para ajudar. Sim. Você tinha levantado a mão? É sobre como Deus trabalha com as pessoas, né? Tem duas histórias da minha vida cristã. Uma foi quando eu estava estudando a Bíblia e a gente chegou num tema sobre pecado, né? Então, eu descobri muita coisa que era pecado. E uma delas era minhas brigas com minha irmã. A gente brigava, briga de irmão, né? Coisa que a gente chama de normal, né? Mas eu brigava muito com ela, especificamente essa irmã, né? Tenho vários irmãos. Então, naquele dia, naquela noite, depois do estudo,
eu fui bater na porta do quarto dela e fui pedir perdão para ela, né, sobre as nossas brigas que a gente tinha. E eu pedi perdão, a gente se reconciliou de certa forma, e eu segui a vida, fazendo meus trabalhos, fazendo o que eu tinha que fazer. Um mês depois, ela pede para ir para a igreja, para conhecer a igreja. E já queria isso há muito tempo, só que eu fazia tanta coisa, corria tanto, que quase não tinha contato mais com ela, morando na mesma casa. Aí ela foi e ela se converteu, né? De forma inesperada, assim, né? De forma que eu não busquei, não a evangelizei de fato, né? Falando, né? Mas foi com essa prática, com esse arrependimento. E outra foi um amigo meu, que eu estudei com ele 2 vezes a Bíblia e nunca consegui convertê-lo. Ele era de uma denominação, de uma seita, na verdade. E foi engraçado, porque larguei de mão, né? Deixei, tudo bem, não quer nada, ele já está envolvido com esse grupo religioso dele. E depois de um tempo, alguns bons anos, eu estou chegando no prédio da igreja e está ele lá. Uma irmã que estudava com ele na faculdade, evangelizou, e ele começou a estudar e estava em outra congregação, sabe? Totalmente inesperado. Às vezes é isso, assim, a gente quer tanto uma coisa e meio que a gente fica traçando o caminho, né, como essa pessoa vai se converter, mas não é tão simples assim, né? Deus trabalha de formas que a gente nem espera. Às vezes, João, o Genésio lá no fundo, tá? Às vezes Deus não escolheu você para ser o semeador daquela pessoa. Ou talvez o momento em que você jogou a semente, o coração daquela pessoa fosse um terreno difícil ainda, né? Então, tudo isso que tanto você quanto o Renato falou é extremamente importante. Mas vejam, pegando o exemplo de vocês dois, tá? Se você não tivesse pedido perdão para tua irmã, talvez ela não tivesse visto o que o reino de Deus, né, o que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Se você talvez não tivesse tido a conversa difícil com o seu avô, talvez o seu avô não estivesse salvo hoje, esperando você lá, né? São, de fato, situações que fogem do nosso controle. E essa é uma das graças do Evangelho, uma das graças do nosso Senhor. Nós somos ferramentas de evangelização. Não cabe a nós escolher qual caminho, se preocupar se aquela pessoa vai querer, não vai querer. Assim, Deus nos surpreende constantemente nesse assunto. Pessoas que a gente nunca imaginou que seriam salvas, de repente se entregam ao Senhor, né? E pessoas que nós olhamos e falamos assim, cara, se essa pessoa não vai ser salva, quem vai ser? E quando você menos espera, a pessoa se afasta do Evangelho, tão rápido que você nem percebe. Genésio? Bom, Jesus ele falou um pouco sobre isso aí, que Mateus 13, 57, né, ele estava na sua cidade, aqui fala no 57, e ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Então, nós não devemos ficar preocupados, porque nós devemos falar do Evangelho quando temos oportunidade, mas Jesus deixa bem claro que na terra dele, na cidade dele, ele teve essa dificuldade, né? O que nós temos que fazer? Tendo a oportunidade de pregar o Evangelho. Agora, não é nós que vamos convencer as pessoas, é o Espírito de Deus que vai convencer. Eu estava uns 3 anos atrás, eu estava no centro-sul do Ceará, numa cidade, visitando uns ex-inquilinos que moravam numa casa minha aqui em Campinas. E aqui nós estudamos bastante com eles, fomos na casa lá e estudava uma vez por semana.
E ela deu um testemunho uma vez, já morando lá, que aqueles estudos ajudou muito a ela, mas é aquele ponto, você está estudando com um católico, quando chega, tem um ponto que chega que eles empacam, né? É sobre o batismo, é sobre a mãe de Jesus, né? Aí, quando eu visitei eles lá na cidadezinha, eles começavam a fazer pergunta. Eu falava, vamos abrir a Bíblia e ver, né? Aí, quando chegava naqueles pontos que empaca mesmo. Aí ela falava, eu não concordo, né? Eu falei, bom, Edna, esse não é o meu papel. O meu papel é te mostrar a verdade. Agora, quem vai te convencer não é eu. É o Espírito Santo de Deus, se você deixar. Então, fica bem claro, nós não devemos ficar preocupados que os parentes não estão aceitando a nossa pregação. É uma semente que está sendo jogada naquele terreno. E quem vai convencer? O Espírito Santo de Deus, tá bom? Obrigado, Dinésio. A gente já passou do nosso tempo aqui. Mas, vamos lá. A grande questão, né, a forma do evangelismo que eu quero trazer hoje aqui, para que vocês possam enxergar, é sobre a nossa postura no dia a dia. O que falar, como pregar, como evangelizar, a gente precisaria de uma aula só para isso, não é a minha intenção aqui hoje. O que eu quero alertá-los, né, o que eu quero trazê-los à reflexão é a forma como nós vivemos reflete o evangelho que nós vivemos. Qual que é o evangelho que você vive? Por que Cristo chamou tanta atenção quando ele começou o ministério dele? Não foi só pelos milagres, tenho certeza que ajudou muito, não foi só pelas falas certeiras que ele tinha, que também foi fundamental, mas Cristo viveu aquilo que ele estava pregando. Cristo viveu aquilo que ele estava pregando. Ele foi até o fim. Qual que é o evangelho que nós vivemos no dia a dia? Como se o meu vizinho, segundo você chegar no meu vizinho, perguntar a meu respeito, será que meu vizinho vai falar assim, não, ele realmente tem uma postura de um bom cristão? Ou ele vai falar assim, cara, se ele é cristão, não sei que igreja que ele está indo, porque é um péssimo vizinho, né? Qual que é o evangelho que nós estamos vivendo? É o evangelho só de domingo? Ou é aquele evangelho que nós exalamos como luz, como sal para esse mundo? Muitas pessoas, elas vão ser semeadas pela primeira vez, tendo contato com você. Aquilo que Adonias falou sobre as dificuldades, as crises serem necessárias para nos moldarem, para e pensa, cada dificuldade que você teve até hoje te trouxe aqui. Cada dificuldade que você passou te moldou de uma forma para que você hoje estivesse aqui. Tudo de errado que você já fez no passado, que hoje você se arrepende, Deus vai, de alguma forma, utilizar isso para que você possa semear um campo fértil. Nós não temos a mínima ideia. João, traz para a Joana aqui, e depois a Joana eu encerro, tá, gente? Nós não temos a mínima ideia do que as nossas experiências, que os nossos erros vão ser benéficos. E para quem? Joana?
Meu pai trabalhou numa empresa inglesa e ele tinha um cargo de chefia. E um dia alguém lá, superior ao meu pai, falou: olha, Abramo, nós precisamos de que você indique algumas pessoas que nós vamos contratar. Aí meu pai falou: tudo bem. Aí meu pai olhou a equipe dele e foi lá e falou com esse chefe: olha, isso. Ele falou: não, mas eu não quero alguém que trabalhe com você. Eu quero alguém da igreja que você frequenta. Pois é. Ele começou bem o processo seletivo, né? Mas isso é viver o evangelho, né? Isso é viver. Vocês lembram, eu não sei se todo mundo estava aqui, mas no último domingo eu dei o exemplo de um vídeo que eu vi na internet sobre um pastor e um cara, sobre o Fortão. É exatamente aquilo, né? Por que duas pessoas vão na academia, fazem os mesmos exercícios e uma continua gorda, fora do peso mesmo, fazendo tudo, e o outro está bombado, forte? Porque um escolhe viver a academia fora da academia. O outro usa a academia para criar desculpas. Vocês não podem deixar de pregar o evangelho só porque vocês já estão salvos. Não é essa a nossa função. Nós não podemos negar a semente do evangelho para quem quer que seja. Por mais dificuldade que vocês tenham de lidar com essa pessoa. E eu sei que cada um aqui tem um perfil de pessoa que vai ser difícil tratar. Eu tenho um perfil de pessoa que eu tenho dificuldade de conversar. E muitas vezes eu prefiro não falar com aquele tipo de pessoa. E Deus insiste em colocar esse tipo de pessoa na minha vida para poder falar. Por quê? Uma coisa que eu tenho aprendido com as minhas crises é não questionar mais a Deus. Eu não quero falar com aquele tipo de pessoa. Não é o tipo de pessoa que eu gosto de estar perto. Mas se aquela pessoa se mostrou aberta a ouvir o evangelho, quem sou eu para negar a semente? Se vai florescer, se é um bom terreno, se aquela pessoa ela só quer falar do evangelho porque está na moda, isso já não cabe mais a mim. O meu papel eu vou fazer, eu jogo a semente. Quem vai regar, quem vai ver se o solo está no pH certo aí, é Deus, é o Espírito. Eu só vou jogar a semente. Se vocês pararem para pensar, o nosso trabalho ele é bem simples e fácil, porque a gente só joga a semente. A gente não tem que se preocupar com mais nada. Já parou para pensar nisso? O nosso trabalho é simples e fácil, que quem faz todo o restante é Deus. Ele só espera que a gente jogue a semente, é só isso. Irmãos, tinha mais outras coisas para poder falar, mas o tempo está curto. Lembrem, você é o primeiro evangelho de muitas pessoas lá fora. Seja da tua família, seja do seu círculo de amizade. Nós somos chamados para sermos o sal e a luz desse mundo. Que tipo de evangelho você está sendo no seu dia a dia? Foi muito bom passar setembro conversando com vocês, discutindo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Espero uma próxima oportunidade para que nós tenhamos chance de conversar